Olá, eu sou a Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Mônica Trindade, CEO da Pickle South America. Ela é uma líder reconhecida em inovação, tecnologia, transformação digital, que conduz a expansão da empresa na América do Sul, levando soluções de preservação digital de longo prazo desenvolvidas pela matriz, que é norueguesa, e é uma referência mundial na segurança e informação de armazenamento permanente de dados. Ela faz um filme fotossensível, de alta durabilidade, que ela vai explicar aqui hoje para a gente. Ela tem uma vasta experiência na condução de projetos estratégicos no setor público, setor privado, também é sócia do escritório Trindade Advogados Associados, onde ela trabalha com governança, compliance, segurança jurídica aplicada a negócios digitais. Mônica, eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, falasse um pouco dessa sua trajetória e para a gente chegar na preservação digital. Então, a minha trajetória com o mundo digital, ela foi longa, né? Nós acompanhamos aí o surgimento do primeiro computador pessoal. A minha família já tinha uma tradição no mercado de máquinas de escrever e calcular, né? Que foi o primeiro equipamento que transformou a escrita, né, de documentos, e começamos a alugar o antigo XT, quando ele surgiu no mercado. Logo em seguida, a gente começou a ver a sociedade, né, as empresas públicas, privadas, com muitos problemas relacionados à guarda de papel, né? Temos hoje instituições ocupando prédios, né, metros quadrados caríssimos com guarda de papel, e migramos para um dos serviços de digitalização de documentos. E aí tivemos a oportunidade, né, nas nossas viagens internacionais, a gente tem um skill muito grande de trazer inovação para o Brasil, trazer parceiros que agreguem valor, né, ao mercado de tecnologia, e conhecemos a Pickle, né? A Pickle é uma empresa norueguesa que foi cofundada pela União Europeia, e ela surgiu a partir de um projeto de pesquisa pós 11 de setembro, quando algumas das principais instituições financeiras do mundo perderam massas valiosíssimas de dados. Algumas foram até obliteradas do mapa porque elas não tinham os seus dados guardados fora daquele quadrilátero do Wall Street, né? Então, a Pickle surgiu a partir de uma demanda da União Europeia por uma mídia que fosse segura, que fosse resistente a catástrofes naturais, como incêndios, inundações, né, vazamentos radioativos. Então, o nosso sócio, que é o Rune Burkestrand, ele já trabalhava na indústria de cinema norte-americana fazendo remasterização de filmes antigos. Ele falou, bom, o microfilme, ele dura pelo menos mais de 100 anos, né? Ele remasterizava filmes muito antigos. Então, ele começou a desenvolver um estudo de melhoria do microfilme, como transformar o microfilme, que é um acetato, né? Ele é fruto de um produto químico, de um processo químico. Então, ele avinagra, ele se deteriora se ele não for muito bem mantido. E como é que eu vou fazer com que este microfilme tenha dados guardados de maneira segura e imutável, né? Por que imutável? Porque a microfilmagem tradicional, ela permite a regravação dos dados. Então, ele foi rompendo essas barreiras, ele desenvolveu um conceito, né? Um produto, desenvolveu um filme resistente. Ele é feito de um polímero especial e enriquecido com metais nobres, diferente do microfilme tradicional. E esse filme, segundo testes de laboratório realizados por renomadas universidades europeias, ele dura no mínimo 1000 anos, se ele ficar guardadinho nessa caixinha que eu trouxe para você ver. Eu acho até interessante, você trouxe a caixa que não é a caixa preta, é a caixa branca. Né? É e uma o caixa filme, branca. ele é um filmezinho, vocês pegam então os documentos e transformam nesse meio. Isso, esse filme, ele é um filme bem resistente, ele não... Você não precisa ter o cuidado de manuseio de um filme tradicional. E
ele desenvolveu um algoritmo para escrita no microfilme, no nosso Pickle filme, né? Que, embora seja um filme de 35 milímetros, é um microfilme diferente do microfilme tradicional. Ele desenvolveu um algoritmo para escrita em dígitos binários. O dígito binário é a linguagem computacional. Há 60 anos, o binário é binário. Né? Então, com essa tecnologia, ele transformou o mercado de microfilmagem. Por quê? Porque você, na microfilmagem tradicional, grava uma sequência de fotogramas, são fotos aplicadas ao filme, né? E aqui ele passa a gravar qualquer tipo de dado. Isso envolve um vídeo, um áudio, plantas, qualquer extensão de documento gerado em ambiente digital pode ser gravada no filme. Traz a imutabilidade porque esse filme ele passa por um processo duplo. Primeiro, a escrita em binário e, na sequência, um processo de revelação química, o que garante para o nosso cliente que este dado não vai ser alterado. A única forma de alterar isso aqui é tentar abrir a caixa, picotar com uma tesoura, mas mudar o que está aqui escrito não é possível. Então, na sequência, ele desenvolveu o invólucro para guarda desse microfilme. Aí vem essa caixa branca que é resistente a incêndios até 1000 graus. Ela é à prova d'água. Ela resiste a 368 mil grays de radiação. A gente morre e o filme sobrevive, né? Então, é uma mídia muito inovadora, né? Porque tudo que se pensa hoje é em termos de nuvem. Isso que eu ia dizer, sem os riscos da nuvem, né? Exatamente. É até uma informação importante. Quando a gente fala em nuvem, a gente está sempre achando que a nuvem é algo imaterial, né? É um conceito meio etéreo, só que a nuvem, ela é uma mídia física. Ela está em algum lugar que você não sabe aonde, né? Ela está num você não centro sabe, de dados, ela está exatamente. num data center, num centro de dados, em algum país, né? Em alguma cidade, mas ela está lá fisicamente, né? Então, quando a gente fala da nuvem, do data center, você tem os mesmos riscos que qualquer outra mídia que você possa utilizar na sua casa, um HD externo, um HD, um pendrive, um CD, um DVD, eles têm todas as mesmas vulnerabilidades. Eles podem ser adulterados, eles podem ser hackeados, eles podem se perder em curto prazo de tempo, porque todas as mídias que existem hoje disponíveis no mercado, elas têm prazo de vida que não passa aí de 10 anos, em média, né? Agora, qual é o custo exatamente dessa preservação de informação? Porque hoje isso para a empresa é fundamental, mas Sim. esse custo desse investimento, ele é muito alto para uma empresa? Olha, a gente costuma dizer que ele é muito inferior ao custo da perda e ao custo da manutenção dos dados em nuvem e num sistema de backup, né? É até uma confusão que as pessoas fazem. Elas acham que tá tudo, não, está na nuvem, está guardado. Não, não está guardado. Está armazenado. É diferente de preservar, né? Armazenar é uma coisa, preservar é outra. Armazenar, você vai botar no teu pendrive, você vai deixar no seu telefone, você vai colocar na nuvem. Agora, preservar, só a gente consegue fazer preservação de dados hoje no mundo. A Pickle é a única empresa no mundo que consegue garantir a preservação dos dados. Hoje a gente tem um cenário de muito ataque cibernético, né? De muitas questões de sequestro de dados, isso acontece. Então, a Pickle, ela consegue evitar que isso ocorra com a empresa. Sim. Inclusive, aqui no Brasil, nós acabamos de receber o selo do Ministério da Defesa de Produto Estratégico de Defesa Anti-Cyberataque. Por quê? Porque a nossa caixinha, ela fica desligada da tomada, ela não fica conectada à internet. Então,
existe toda uma esteira de serviços até que o seu dado venha para o nosso filme, né? Então, o que a gente costuma dizer é que quem pensa em TI não pensa em preservação, porque a preservação é uma preocupação afeita à arquivologia, né? Que é uma outra ciência que faz tratamento de dados. Então, antes de trazer esse dado para o nosso filme, a gente faz o que a gente chama de tratamento arquivístico, porque nós temos uma legislação no Brasil que segue um modelo mundial, um padrão de arquivologia que dita o que você tem que guardar, por que você tem que guardar e por quanto tempo você tem que guardar. Numa empresa, você tem vários tipos documentais. Então, cada tipo documental tem, por lei, um prazo determinado de guarda. Existem aqueles que você vai ter que preservar efetivamente para o resto da vida da empresa, que são atos constitutivos, patentes de produtos, contratos, base de dados de clientes, ou seja, a base de conhecimento do seu negócio, da sua empresa. Quando a gente fala, por exemplo, de uma Petrobras, de uma empresa que seja, que lide com dados estratégicos até nacionais, né? Empresas do setor de mineração, você tem, por exemplo, as ultrassonografias de subsolo, né? Você tem os estudos técnicos de poços de petróleo. Isso tudo é um dado estratégico da empresa que não pode sumir em hipótese alguma. Então, ele é um ativo totalmente estratégico que a empresa precisa preservar e conservar e não pode perder de jeito nenhum. Exatamente. Então, todos esses ativos estratégicos, a empresa precisa preservar, não apenas guardar. Quando você tem outros documentos, por exemplo, assentamentos funcionais. Assentamentos funcionais no Brasil você tem que guardar por até 50 anos depois que o funcionário se aposenta. Então é um prazo muito longo de guarda, né? E aí quando você traz esse racional para o teu custo com nuvem, com sistemas internos, sistemas de segurança, equipe, ar-condicionado, energia, e tudo que compõe o custo, né? Que não é só você pensar, eu vou pagar não sei quantos centavos para botar na nuvem X. O custo não é só esse. Você tem todo um custo envolvido que precisa entrar no cálculo dessa despesa, né? Desse centro de custos. Então, você vê que o nosso filme, ele realmente gera uma economia. Por quê? Porque você gravou uma vez, você não precisa regravar. E você não tem consumo de energia, né? O que é interessante. Foi feito uma vez, você gastou ali a energia, mas você não está no uso contínuo da energia. Não, Então é muito interessante esse aspecto também, né? Sim, de energia, de internet. Hoje você, tanto quanto quando você fala de ativos de TI, né, data centers, salas cofres, né, muitas empresas usam robôs para fazer backup. Quando você fala de guarda física de papel, você tem uma despesa muito expressiva, né? E então, você ter a certeza de que você vai ter uma mídia onde você vai guardar o dado, que esse dado não vai poder ser modificado, ele não vai poder ser hackeado, roubado. Você pensa, não, realmente eu tenho uma segurança de que o meu dado efetivamente vai estar preservado. Então, quer dizer, a empresa faz um investimento, ela tem um investimento inicial, mas ela também tira vários custos, porque ela libera espaço, ela deixa de consumir energia. Sim. É totalmente sustentável esse processo. Sim, né? exatamente. Então, acho que essa é uma parte muito interessante para os empresários. E hoje eu acho que os conselhos de administração das empresas estão falando cada vez mais nesse tema, né? Acho que tem sido um tema recorrente da preocupação com os dados da empresa, né? Isso com a segurança da empresa, em termos de que ela precisa ter os dados preservados de uma forma segura, né? Que ela não possa sofrer um sequestro, né? Ela não possa sofrer algum impacto, nem ter consequências de perder todos os projetos que foram feitos, principalmente para grandes empresas, né? Sim, esse é um ponto muito importante, porque até pouco tempo a gente sempre viu as estratégias de guarda de dados, né, e não de preservação de dados,
muito atrelada à política de tecnologia das companhias. E hoje, o que a gente tem visto com frequência são os conselhos de administração tratando a preservação de dados como estratégia de negócio. Temos inúmeros exemplos para trazer, né? Mas um que foi muito emblemático, que aconteceu há pouco tempo, foi da JBS. Ela teve que pagar 11 milhões de dólares para recuperar os seus dados estratégicos, né? Então, eles simplesmente sumiram do sistema dela. Sim, e aí foram hackeados, né? Porque você tem vários tipos de ataque, você tem os ransomwares também. Então, assim, qualquer tipo de ação humana ou da própria máquina, né, que possam redundar numa perda de um dado estratégico, elas têm um custo incalculável, né? Quando você traz essa perspectiva para governo, então, aí você vê o quão vulneráveis nós ficamos, porque hoje o Brasil está falando muito da questão da nuvem soberana, né? Por que nuvem soberana? Porque a maior parte dos dados do nosso país não estão guardados no nosso país, né? E a gente sabe que o dado, ele é o alimento da IA, porque sem dado, a IA não consegue se prestar ao papel, né, para o qual ela foi concebida. Então, o dado hoje, ele é o maior ativo, seja para governos, seja para instituições privadas. Então, é cada vez mais importante que as empresas tenham a consciência de que preservar não é armazenar, de que fazer esse racional, né, dos custos é muito importante. Nós temos um cliente do setor de saúde, assim, um cliente bem relevante. Eles contrataram uma consultoria de uma das Big Fours em consultoria empresarial, e eles fizeram um estudo sobre a economia que eles teriam, a economia financeira, né, com a utilização do Pickle Film. Eles chegaram à conclusão de que o Pickle Film ele garante uma economia de 40% ao ano, só na preservação de dados estratégicos. Então, esse dado é super interessante e bem relevante. Quer dizer, a empresa tem que fazer esse investimento e aí ela passa a ter uma economia recorrente ao longo dos anos e uma segurança, né? Exatamente, até porque, como eu te falei, tem tipos documentais que você nunca vai poder jogar fora. Então, você tem empresas com mais de 100 anos de vida, então você projetar esse custo para daqui a 100 anos, né? É um custo relevante. E o pior é o custo de uma possível perda, né, daquele dado. Esse é o custo que não se estima. Eu imagino quando você aborda uma empresa, a pessoa fala, mas eu nunca pensei sobre isso, né? Em geral, as pessoas não pensam, porque a Pickle é relativamente nova. Ou existem outros concorrentes no mercado, ou essa tecnologia é uma tecnologia exclusiva da Pickle? Essa tecnologia é uma tecnologia exclusiva da Pickle. Ninguém conseguiu reproduzir. Volta e meia a gente vê os veículos de tecnologia falando sobre gravação de dados no vidro, no cristal, e uma massa enorme de dados. Hoje não existe no mercado nenhuma empresa que tenha fechado o ciclo de desenvolvimento de um produto e que esteja com esse produto operacional. A gente tem muita tranquilidade e segurança de falar que só a Pickle hoje consegue fazer preservação de dados com as características de confiabilidade, imutabilidade, né, validade jurídica, é muito importante. Que a gente traz o dado para cá com validade jurídica, nós trazemos dentro do binário um hash que traz toda o histórico que aquele documento percorreu até chegar no filme, inclusive carimbo do tempo, assinaturas digitais, né, que garantem a autenticidade do dado. Então, hoje não tem nenhuma empresa fazendo isso no Brasil. E fora do Brasil, a Pickle já tem vários clientes, tem inúmeros cases de sucesso, então estão todos disponíveis no nosso site www.pickle.com
lead.com. Então, nós temos vários cases e várias provas de conceito já realizadas aqui no Brasil que comprovam a assertividade da nossa tecnologia. Mônica, eu achei que foi ótimo. Você trouxe um tema que poucas pessoas conhecem, né? Acho que foi de uma Sim. relevância enorme a gente conseguir informar o que já existe no mercado e chamar a atenção, principalmente dos grandes empresários, para que prestem cada vez mais cuidado, né? Tomem cada vez maior cuidado com seus dados. Acho parabéns aí pelo trabalho que a Pickle desenvolve, pelo trabalho de vocês de lançarem uma coisa tão inovadora, né, aqui e estarem se desenvolvendo. Eu quero te agradecer aí pela conversa, acho que foi super boa, acho que a gente trouxe um dado muito importante e exatamente isso. Quem tiver mais curiosidade, quiser conhecer mais, acesse o site de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Eu só vou finalizar falando de mais um produto que nós temos, que é muito legal, é voltado para a área de preservação de memória. A Pickle, ela mantém no Ártico, na ilha de Svalbard, que é a cidade mais ao norte do planeta, o cofre da memória do mundo, que é o Arctic World Archive. Nós ficamos ao lado do banco de sementes e nós fazemos a preservação de acervos históricos relevantíssimos para a humanidade, né? Lá, esse filme, com as condições climáticas, dura até 10 mil anos. Então, nós temos os acervos manuscritos do Vaticano, temos a digitalização 3D do Taj Mahal, que é um monumento, é patrimônio histórico, né, da humanidade, que não tinha projetos arquitetônicos em plantas. Então, nós digitalizamos o Taj Mahal em 3D e ele está preservado com a gente no Ártico. Aqui do Brasil, nós temos a memória do futebol brasileiro, temos também registros do Arquivo Nacional, com documentos históricos relevantíssimos da memória do país. Levamos recentemente a memória do Museu da Justiça, da Associação Nacional de Desembargadores. Então, nós temos muitos acervos relevantes guardados com a gente no Ártico. Fazemos preservação para a Unesco, para a ONU também. Então, a empresa desenvolve um belíssimo trabalho. Obrigada pela oportunidade de apresentar. Foi ótimo conhecer isso, né? Então, acho que a gente fica até mais confortável de pensar nessa memória tão bem preservada. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Se você gostou dessa nossa conversa e quiser ouvir outros temas relevantes, acesse Lead Rio de Janeiro e também Band News FM. Muito obrigada. Até a próxima conversa.